Retomando os trabalhos da casa, eu quero assegurar a palavra ao eminente vereador Elcio José Melém. Eu falava, senhor presidente e senhoras e senhores vereadores, que decisão judicial não se discute, se cumpre. E nós demos um exemplo hoje aqui desta casa, que o presidente, o vereador João Dom Napoleão, poderia ter feito e ter procedido da mesma forma como procedeu o senhor Renan Calheiros. Dar uma canseira no senhor oficial de justiça e não receber a liminar. Porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil escreveu na última quarta-feira uma das suas páginas mais negras da história do STF. O vereador Negrão não está presente na sessão, ou está no corredor. Mas ele poderia nos socorrer quando, no começo de 2005, era para ser julgada uma ação contra a redução dos vereadores no Brasil. Uma ação vinda da cidade de Extrema, de Minas Gerais. O vereador Ademir lembra disso. E a maioria dos senhores ministros estavam já com o voto definido para dar ganho de causa aos vereadores. E momentos antes da reunião do STF, o ministro Celso de Mello, o mesmo de quarta-feira, foi chamado no Palácio da República e voltou de lá com o voto diferente, deixando nas mãos também o ministro Marco Aurélio e os outros ministros. E na última quarta-feira, não foi diferente, senhor presidente e senhoras e senhores vereadores. Normalmente, e é praxe no STF, quando, dos julgamentos dos processos, o último ministro a declarar o voto é o decano Celso de Mello. Mas neste episódio do Renan Calheiros, que avacalhou o judiciário do Brasil, o poder judiciário no Brasil hoje está acovardado, está apequenado, porque não tomou uma medida sequer para mandar prender o Renan Calheiros ou qualquer outro senador por descumprimento à ordem judicial. O que fez o ministro Celso de Mello? Correu ao gabinete da presidente Carme Lúcia para pedir para ele proferir o voto por primeiro. E assim ele fez. E aí ele veio com uma decisão de meio senador, concordando que o Renan não poderia assumir ou não poderá assumir a presidência da República, mas ele poderá continuar como presidente do Senado. Um dos acordos mais espúrios que a imprensa nacional está denunciando hoje, ou melhor, que denunciou a partir de quarta-feira. A coluna do Cláudio Humberto traz detalhadamente a forma como foi procedido o julgamento.
Como que colocaram panos quentes? Ai do João dos Anzóis que mora numa favela, que não cumpriram uma ordem judicial. A justiça aí se enche de coragem e manda prender. E manda prender. Mas, para falar do ministro Celso de Mello, basta os senhores se socorrerem do livro do Saulo Ramos, Código de Vida, quando ele define bem quem é o ministro Celso de Mello. E eu vou falar aos senhores. Corria no Supremo Tribunal Federal uma ação de impugnação à candidatura do então senador José Sarney pelo Amapá. E a coerência dos ministros era pelo deferimento da candidatura. Mas a Folha de São Paulo se adiantou e deu o nome dos ministros que iriam votar favorável ao então senador José Sarney. E dentre eles, o nome do ministro Celso de Mello. É bom que a população saiba que, comparando com o que aconteceu também aqui em Guarapuava, com a Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí votou-se o processo e o ministro Celso de Mello foi contra. Saulo Ramos ligou para o ministro, questionando, porque ele tinha assumido com o voto favorável. E ele falou: doutor Saulo, a Folha de São Paulo se adiantou e disse que eu ia votar favorável. Então eu votei contra. E o Saulo replicou: então o senhor votou contra, não pela sua consciência, mas por causa da Folha de São Paulo? Ele falou: o senhor entende, né, doutor Saulo? E ele respondeu para o ministro Celso de Mello, e eu vou falar aqui porque está no livro. Ele respondeu assim: eu entendo que você é um juiz de merda. Está lá no livro. Então, o que nós podemos esperar? Quando se fazem, na calada da noite, na calada da madrugada, acordos no judiciário, quando este acordo, e aí está a prova, porque aquele projeto do Renan, do abuso de autoridade, saiu de pauta, o tal do acordão. Infelizmente, nós não sabemos mais a quem socorrermos. Quem que nós vamos buscar para socorrer a população brasileira? Aqui na nossa casa, esperou-se um mês, depois de dada a liminar, para virem cumprir hoje, justamente no dia em que o vereador Cosme deu uma entrevista, daí vieram cumprir. Será que isto é coincidência? Ou isso era baralho marcado? Eu fico com a segunda hipótese, baralho marcado. Mas nós esperamos, senhor presidente, que amanhã, terça-feira, dia 13, o departamento jurídico desta casa possa levar em mãos para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná um agravo para cassar essa liminar. Nós não precisamos estar esperando aqui 5, 10, 15, um mês, seja lá o tempo que for. Nós temos um departamento jurídico na Câmara e esse departamento tem o dever também de defender esse poder e defender a comissão. De amanhã, buscar no Tribunal de Justiça a cassação da liminar. Para que nós mostremos à população de Guarapuava
que essa casa procura fazer e aplicar sem qualquer ofuscação o certo, a legalidade, buscar corrigir os erros. Nós esperamos que o Departamento Jurídico tome essa medida, tome essa iniciativa amanhã, porque até o dia 16, o Poder Judiciário do Paraná ainda estará atuando. No dia 19, que é feriado no Estado, o Judiciário entra em recesso. E aí o Tribunal só volta no final, no dia 31 de janeiro de 2017. Porque nós temos que dar uma satisfação à população de Guarapuava. Nós não podemos receber uma liminar e ficarmos acovardados com ela na gaveta. De uma forma ou de outra, nós temos que buscar a cassação ou não, mas nós temos que bater a porta do Judiciário o mais rápido possível, o mais urgente possível, para que a população saiba que aqui ninguém estava querendo acobertar esta ou aquela questão errada. Muito pelo contrário. Também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, outra questão que eu trago é para perguntar à autoridade policial de Guarapuava, por que quando prendem o filho do pobre, quando prendem um coitadinho, eles dão o nome e escracham nas televisões, nas rádios e nos jornais. E por quê? Que quando prendem pessoas da sociedade, a coisa fica no silêncio, como aconteceu no final de semana, quando uma operação que colocou na cadeia dentistas, empresários e coisa com valha. Por que não dão o nome? Só quando dão o nome daquele que furtou uma galinha para dar de comer os filhos, ou que furtou uma lata de leite no supermercado, aí para isso nós não precisamos de polícia. Muito obrigado. Vereador Cleto Tamanini. Senhores membros da mesa, presidente, vereadores, público presente e imprensa. Eu quero aqui também concordar com o vereador Elcio Milém, no sentido de que o jurídico desta casa, já que tem dois, bastava um, de imediato faça o agravo junto ao Tribunal de Justiça. Porque essa história não está nada bem contada, está muito mal contada. E a Câmara, esta Câmara vai passar por um vexame tremendo junto à sociedade, se não julgar este processo. Cabe também à comissão processante verificar efetivamente o que diz essa decisão judicial, se ela se refere ao primeiro processo de afastamento dos vereadores por faltas, ou se ela se refere também ao processo em si de abuso de poder, de tráfico de influência, como o Ministério Público colocou. Que se for para o primeiro caso, o segundo pode continuar perfeitamente. Não sei se a comissão se deteve sobre essa situação, uma vez que a notificação chegou apenas hoje. Mas, ao mesmo tempo,
Eu fiquei pensando quando a comissão houve aquele boato de que havia uma liminar, e a comissão, na época, me parece, salvo engano, que não deu continuidade ao processo. Simplesmente ficou aguardando a tal da liminar, mas se não há liminar, os trabalhos têm que dar continuidade. Desculpe, é isso, eu estou enganado. Mas me deu essa impressão. A comissão tinha o dever, na época, não tem que se basear em boatos, tem que se basear nos fatos. Mas, enfim, poderia acontecer a mesma coisa, porque parece que tudo está programado para acontecer o que aconteceu. Isso é muito ruim. Eu tinha um colega que faleceu agora, centenário, que dizia o seguinte: o problema da corrupção no Brasil não é dos políticos, o maior problema é do judiciário. Porque os políticos são corruptos, aqueles que o são, porque eles sabem que eles podem ou retardar os processos, ou comprar sentenças, ou algo parecido. Ele dizia isso. Aliás, ele acrescentava: o maior problema de corrupção no Brasil se chama judiciário e carceragem. Eu não consegui entender por que ele incluía a carceragem. Até hoje não consegui entender. Mas penso que hoje, analisando toda essa situação que ocorreu no Brasil, especialmente no caso do Renan, que muito bem explicitado aqui pelo vereador Melém, me parece que é isso mesmo. Parece que a realidade é essa. O problema maior está no judiciário. E eu não consigo também entender, como o judiciário demora tanto tempo para definir esses processos aqui no Brasil. Não consigo. Eu tive uma ação contra o Estado que eu tive que lutar durante 23 anos para ganhar. É um absurdo isso, é um absurdo. E agora, aí com todas essas ações de precatórios, que envolvem normalmente, no caso de funcionários públicos, os aposentados, os velhinhos, e eles não recebem. Concede a parte, vereador? Pois não, caso. Só para acompanhar o seu pronunciamento, dizer que a comissão cumpriu todos os prazos. E quando saiu a situação da suposta liminar, naquele mesmo dia, nós tínhamos marcado a audiência com os 3 vereadores, cumprimos o horário, eles foram, na nossa conclusão final, inclusive, considerados revés. Suspendemos a questão das testemunhas, mas um dia depois voltamos ativo. Então não houve parada nenhuma, com exceção de um dia. Nós mantivemos no dia que era para estar a liminar, e até curiosamente a RPC tinha a liminar na mão. Estava aqui presente com a liminar, ninguém tinha, mas a RPC tinha a liminar na mão, não sei como, mas estava na mão. E nós, assim mesmo, mantivemos, por acharmos que a liminar não estava na nossa mão e nem no jurídico da Câmara. Tanto é que nós demos continuidade no trabalho, aguardando o prazo, e consideramos, inclusive, na ata, está escrito em ata, e na conclusão nossa, que eles foram revés. E as testemunhas da mesma forma. Suspendemos um dia e só mudamos a data, então não houve parada nenhuma na questão da questão. Agora, a questão de é ou não é, não cabe a nós. Tem um jurídico da casa e o jurídico vai definir. O jurídico derrubando, a nossa comissão tem validade aí nesse mandato até segunda ou terça-feira. Depois disso, já não somos mais vereadores. Porque essa situação também de uma sentença, desde 21 de novembro, estará à disposição para notificação, é isso, vereador, se não me engano, que eu vi, e somente hoje vir a haver a notificação,
é outro absurdo. Isso tem que ser denunciado. Não sei se é o CNJ ou a quem dê direito, porque não é possível essa situação. Não se entende que essas coisas devam andar dessa forma. Então, fica aqui a reiteração ao que o vereador Edson disse, de que imediatamente se vá fazer um agravo junto ao Tribunal de Justiça, para que ainda em tempo se possa aqui definir, como disse o vereador, pelo sim, pelo não. Mas a Câmara tem que se pronunciar sob pena de a comissão ser acusada de ter manobrado, que não é verdade, em primeiro lugar, e junto com ela, todos nós também seremos responsabilizados. Obrigado. Não havendo mais oradores para fazer uso da palavra, solicito que o primeiro secretário dê conhecimento do requerimento do vereador Germano Toledo Alves. Requerimento número 115/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, o vereador que subscreve o presente, amparado pelo artigo 182 do nosso regimento interno, requer a Vossa Excelência que, após ouvido o plenário, sejam dispensados os interstícios regimentais e a colocação na ordem do dia da sessão de 12/12/2016 e 13/12/2016, segunda e terça-feira, o projeto de emenda da LOM, número 01/2016. Sala de sessão da Câmara Municipal, 12 de dezembro de 2016. Germano Toledo Alves, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Só foi incluído na ordem do dia, eu peço a Vossa Excelência para discutir e defender o requerimento no horário da votação, se assim for o entendimento de Vossa Excelência. Matérias em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 45/2016, de autoria do vereador Milton Lacerda Roseira Júnior. Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança no interior dos terminais de ônibus do transporte coletivo urbano do município de Guarapuava e da outras providências. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 45/2016. Em votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Cleto Tamanini. Cosme Stimmer. Sim. Elcio José Melém. Sim. Elias Rodovansky. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. Sim. José Erson Horst. José Valdir, que eu sei que sim. Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nercia Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Clesto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. Está aprovado o projeto 45/2016 por todos os vereadores presentes. Matéria em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 54/2016, de autoria do vereador Cleto Tamanini. Concede o título de cidadão honorário do município de Guarapuava ao senhor Eduardo Tavares Pereira. Votação simbólica, maioria absoluta. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matéria em terceira discussão e votação. Projeto de lei número 53/2016. Denomina o Ginásio Municipal de Esporte Vila Carla, situado na Avenida Pedro Carli, 646, de Ginásio Municipal de Esportes Ário Nelson Carli Guilherme. Votação simbólica, quórum 2/3. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Eu quero colocar em discussão o requerimento, ora feito pelo vereador primeiro secretário. Desculpa, está aqui. Requerimento 115/2016, de autoria do vereador Germano Toledo Alves. Já concedo a palavra para o vereador autor do requerimento. Senhoras e senhores vereadores, faz necessário essa quebra de interstícios, visto que temos 5 dias para que a lei orgânica seja alterada por emenda.
Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer isso e também no nosso regimento interno e ordenar tudo isso aí. E o que estamos pedindo, simplesmente, é para que a votação secreta na lei orgânica passada, na nossa lei orgânica, essa votação se torne nominal. Então, vai ser uma votação aberta. Fizemos isso, sim, em 2013, já na eleição dos dois presidentes, o senhor Edunir Antônio Kibler e o senhor João Napoleão. Então, as votações agora têm que ser normatizadas em lei perante a lei orgânica e também fazer isso no nosso regimento interno. Falar. 2014. Questão de ordem. 2014, né, vereador? Na verdade, já é votação aberta. Continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Nós temos uma emenda. Solicito do primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2016, altera a Lei Orgânica do município de Guarapuava, Estado do Paraná. Os vereadores da Câmara Municipal do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conforme determina a Lei Orgânica e Regimento Interno, apresentam o seguinte projeto de emenda à Lei Orgânica. Artigo 1. Fica alterada a redação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 21 da Lei Orgânica do município de Guarapuava, Estado do Paraná, e passam a ter a seguinte redação. Artigo 21, parágrafo 4º. A eleição da mesa da Câmara Municipal será obrigatoriamente por votação nominal, podendo qualquer vereador candidatar-se ao cargo de presidente, cuja eleição será primeiramente em voto separado aos demais membros da chapa. Os demais cargos da mesa executiva poderão ser preenchidos pela representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos partidários que participam da Câmara Municipal. Artigo 5º. Na eleição para presidente, no caso de nenhum candidato obter a maioria absoluta, proceder-á imediatamente uma nova votação, na qual considerar-se-á eleito o mais votado ou, no caso de empate, o mais idoso. Da mesma forma, para os demais, considerando-se eleita, no caso de empate, a chapa que tiver o primeiro vice-presidente mais idoso. Artigo 2º. Esta emenda da Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições ao contrário. Plenário da Câmara Municipal, 16 de novembro de 2016. Em discussão. Em votação, solicito ao vereador que faça a chamada às senhoras e senhores vereadores. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Cosme Mariano Stimmer. Sim. Elcio José Melém. Sim. Elias Rodovanski. Sim. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. Sim. José Erson Horst. José Bondir Kiosik, sim. Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nercia Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. E Valdomiro Batista. Está aprovado a emenda à Lei Orgânica 1/2016 por todos os vereadores presentes. Eu gostaria de pedir, devemos ter alguns projetos que estão, acredito, nas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, alguns projetos que estão pendentes. Eu iria pedir a Vossas Excelências, aos membros das comissões, para que dessem o parecer, para que possamos, alguns projetos até amanhã, se for o caso, porque eu vejo que nós vamos ter que convocar aí uma sessão extraordinária, talvez quinta ou sexta-feira, e nós deverá vir alguns projetos do município, também em regime de urgência, e nós temos também ainda para votarmos e discutirmos o plano diretor. Então, nós estamos bem atarefados esses dias, e eu preciso quero dizer às senhoras e senhores que o plano diretor já está na casa, é bom que vocês tenham conhecimento e também derem também as suas opiniões, para que possamos juntos votarmos e aprovarmos aí o plano diretor, esse que irá valer para os próximos 10 anos. Então, é de grande importância.
estamos com o nosso tempo realmente, pouco tempo nós estamos, mas ainda assim, eu acho que já com conhecimento, é importante realmente que todos tenham, derem uma lida, e se for o caso de precisarem de cópias, também é importante que levem para todos tenham o seu conhecimento e possamos votar aqui, conforme eu disse, aquilo que realmente, não que seja, mas que seja o melhor para todos os nossos munícipes. Dado ao término da ordem do dia, eu solicito do primeiro secretário que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em única discussão e votação, resolução número 12/2016. Matéria em segunda discussão e votação, projeto de lei número 45, projeto de emenda à LOA número 01/2016. Matéria em terceira discussão e votação, projeto de lei número 054. Passamos ao horário reservado a explicações pessoais. Pergunto se existem oradores que queiram fazer uso da palavra. Nenhum inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrições, nada mais a deliberar. Agradecendo a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a sessão de amanhã, terça-feira, no horário regimental.